Quero convidá-los a lerem comigo Lucas capítulo 11. O tema da nossa mensagem é encorajados a orar. Encorajados a orar. Lucas 11, de 5 a 13. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Qual dentre vocês é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez para suplicar, ó Deus, que o Teu Espírito possa cativar a nossa mente, tornar a nossa mente cativa da obediência de Cristo, que Ele anule toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, que Ele anule todo sofisma, toda discussão que o nosso coração levantar, contrária à Tua palavra, e que o nosso coração seja rendido à Tua palavra, e nesta noite sejamos encorajados a orar. Nós Te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto, o nosso Senhor havia ensinado os seus discípulos a orar. E ao examinarmos a oração do Senhor e o seu exemplo, que constam do verso 1 ao verso 4, nós vimos que na primeira parte dessa oração nós aprendemos, primeiro, que nossa vida de oração deve inspirar outros a orar. Segundo, que nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor e não pelas nossas ideias. Quando vocês orarem, falem assim. Terceiro, que a oração é uma expressão da nossa condição de filhos, uma condição que somente é possível através da conversão a Jesus e da união com Ele pela fé. E quarto, nós aprendemos que na oração cristã nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tudo isto significa, na verdade, que a oração começa com a adoração, com o desejo de glorificar a Deus, de ver o seu reino se manifestando. Oração é adoração. Já na segunda parte, nós vimos que Jesus nos ensina a pedir conforme nossas reais necessidades, que podemos resumir em 3, na verdade: sustento diário, perdão dos pecados e vitória nas tentações. Sustento diário, perdão dos pecados e vitória nas tentações. Ou, como nós já falamos em apenas 3 palavras, provisão, perdão e proteção. Nós vimos que essas petições também cobrem toda a nossa vida passada, perdoa as nossas dívidas, coisas que já fizemos, presente, o pão nosso de cada dia, dá-nos de dia em dia, o pão nosso cotidiano, dá-nos hoje, dá-nos de dia em dia, provisão e futura. Não nos deixes cair em tentação, a proteção. Trata-se, como observou John Stott, de nossas necessidades materiais, espirituais e morais. Ainda quanto a esta segunda parte, na mensagem anterior,
nós aprendemos 3 princípios. Nós aprendemos que nós devemos pedir a provisão como expressão de dependência do nosso Pai, e, portanto, nossa oração deve ser uma expressão de contentamento e não de avareza. Jesus não nos ensina a pedir riquezas, Ele nos ensina a pedir apenas o pão que nos é necessário para aquele dia. Aprendemos, em segundo lugar, que devemos suplicar o perdão que restaura a comunhão com nosso Pai, isto é, reconhecer nossa pecaminosidade, nosso demérito e nossa dependência da graça e da misericórdia divinas. Perdoa-nos as nossas dívidas, porque uma correta relação com Deus é nossa necessidade espiritual fundamental. Nós vimos, no entanto, que ao pedir perdão, nós devemos orar também com espírito de perdão, manifestando com nossos ofensores a mesma graça que nós recebemos de Deus. E terceiro, nós vimos que devemos pedir a proteção para que não pequemos contra o nosso Pai, não nos deixes cair em tentação, e desse modo nós aprendemos que a oração é uma arma na luta implacável contra o pecado, e a oração envolve uma busca contínua por uma vida de santidade. E por último ainda aprendemos um princípio que é geral a toda oração, que nossa oração deve ter prioritariamente uma perspectiva comunitária e não individual. Jesus não nos ensina a pedir para mim, mas para nós, o pão nosso, perdoa-nos, não nos deixes cair em tentação. Nós concluímos então, meus irmãos, que Jesus nos ensina aqui a essência da oração cristã, que pode ser resumida em 2 palavras. Nós falamos isto já, e é apenas uma revisão. Adoração, que é a primeira parte, e dependência, que é a segunda parte. Ou ainda a oração pode ser resumida em uma palavra: rendição. Rendemo-nos à santidade majestosa do nosso Deus, rendemo-nos ao seu reino, rendemo-nos à sua vontade com o coração ardendo em zelo para que todos o adorem. Rendemo-nos ao amoroso cuidado do Deus Trino, do nosso Pai, demonstrado no seu sustento diário, no perdão dos pecados, através da morte expiatória do Filho e no livramento da tirania do pecado pelo poder do Espírito Santo. Observem, meus irmãos, que aqui, antes de nos encorajar a orar, Jesus nos ensinou como orar. Quando orarem, digam assim. Então, o encorajamento de Jesus e as promessas que Ele nos traz no texto que lemos, Ele precisa levar em consideração este contexto. Não é que você chega com qualquer desejo e você toma posse das promessas de Jesus. Não. O mesmo que nos vai encorajar a orar, já nos ensinou como orar e o que pedir. Então devemos ter estas coisas em mente. É neste contexto que devemos considerar o encorajamento, o poderoso encorajamento que temos em nosso texto. Portanto, a promessa que acabamos de ler em Mateus: tudo o que pedirdes crendo em meu nome, crendo recebereis. Ou como diz Jesus em João 15:7, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ela tem uma condição: é que oremos conforme Jesus nos ensinou. É que peçamos o que Jesus nos ensinou a pedir. O próprio texto de João 15, no versículo 7, é interessante, porque ele diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Então, se a palavra de Jesus estiver em nós, se o ensino de Jesus sobre o que devemos pedir estiver em nós, então este encorajamento é para nós. Este é um encorajamento para cada um de nós. Observe, então, este ponto, meus irmãos. Então, observe aqui que nosso texto, aqui, a partir do verso 5, ele consiste de 2 parábolas. O nosso texto, ele claramente se estrutura em torno de 2 parábolas, e essas 2 parábolas emolduram a palavra direta de encorajamento de Jesus em relação à oração. Observe que, na verdade, o encorajamento propriamente dito, ele ocorre no verso 9 e no verso 10. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Estas são as promessas ensinadas, trazidas de maneira direta, mas elas são cercadas com 2 parábolas
que demonstram a alegria, o gozo, o prazer que o nosso Pai Celestial tem em nos atender. E, na verdade, Jesus usa nessas duas parábolas o raciocínio do menor ao maior, do tipo, qual de vocês vai recusar o pedido de um amigo, mesmo que seja inconveniente? Qual de vocês, mesmo sendo mal, vai deixar de dar boas dádivas aos seus filhos? E aplica isto ao nosso Pai Celestial. Então eu quero aproveitar a divisão natural do texto em sua disposição. Você tem parábola, encorajamento e parábola. Então, Lucas 11, de 5 a 13, do 5 ao 8, você tem uma parábola, os versículos 9 e 10, você tem o encorajamento propriamente dito, e dos versos 11 a 13, você tem outra parábola. E eu quero então, nessa divisão, propor 3 grandes encorajamentos que o Senhor nos dá, e eu vou trazer em forma de frases. O que o Senhor nos encoraja a fazer aqui? 3 grandes verdades sobre a oração e suas implicações para a nossa vida espiritual. Então, na primeira parábola, que é a parábola do amigo importuno, esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, nós somos encorajados a importunar o nosso bondoso amigo. Nós somos encorajados a importunar o nosso bondoso amigo. Isto é intimidade. Somos encorajados a tratar Deus com intimidade. Isto não é sinônimo de irreverência. Não nos esquecemos. Não devemos nos esquecer que Ele é o Senhor, que Ele é majestoso, mas Ele é nosso Pai e é nosso bondoso amigo. Na verdade, por obedecermos o Senhor, demonstramos de fato que nós somos os seus amigos, ou que Ele é o nosso amigo. Em João capítulo 15, o nosso Senhor, se você quiser abrir lá, Ele diz no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Só que Ele diz qual é a característica dos seus amigos. Ele diz no verso 14, João 15, 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aquele que obedece o Senhor, que ama o Senhor, mesmo sendo seu servo, torna-se seu amigo. Já não vos chamo servos. Na verdade, aqui temos uma figura de linguagem que é chamada de elipse, quando algumas palavras são cortadas. Jesus, na verdade, está querendo dizer, já não vos chamo apenas servos, porque continuamos servos. Há outras passagens que Jesus diz, vocês me chamam de Senhor e fazem bem porque eu sou. Quando Ele acabava de lavar os pés aos apóstolos, no capítulo 13, Ele disse, eu que sou o Senhor, fiz isso, vocês têm que fazer. Então, Jesus não deixou de ser nosso Senhor, mas Ele é um Senhor diferente. Ele é um Senhor que se fez nosso amigo. Por isso Ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, eu tenho revelado meus segredos. Então, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, mas o nosso mesmo Deus bondoso, Ele é o nosso bondoso amigo. Nós temos uma mensagem no YouTube, baseada em Gênesis 18, do encontro do Senhor com Abraão. E o título da mensagem é O Poderoso Senhor, Nosso Bondoso Amigo. Se você quiser visitar lá, você vai ouvir isso, vai complementar o que nós estamos falando sobre Deus ser nosso amigo. Não é nosso colega, mas não nosso parceiro propriamente, mas é o nosso verdadeiro e bondoso amigo. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Qual é a parábola? A parábola é sobre amigo. Vamos ver a parábola então, verso 5. Qual dentre vocês, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo já estão também deitados. Não posso levantar-me para te dar. E o que ele está dizendo é, qual de vocês, tendo um amigo, vai fazer isso? Agora eu quero que você entenda o contexto que Jesus falou, especialmente o contexto cultural.
A casa a que Jesus se refere não é uma casa como a nossa. A nossa casa tem vários cômodos. Na casa, quando muito, tem 2 cômodos, né? E normalmente as pessoas dormem em quartos separados. Quando muito, os filhos num quarto e os pais no outro. Exceto quando é uma casa mesmo muito pequena. Ou os filhos na sala e os pais no quarto. Mas na casa palestina, geralmente de uma família simples, e Jesus está considerando esse contexto, só havia um cômodo. Não tinha mais de um cômodo. O que havia era uma plataforma, uma espécie de mezanino, uma espécie de andar superior, onde as pessoas faziam pelo menos 2 coisas. De dia, elas comiam. Durante as refeições, elas comiam naquele lugar. E à noite, elas dormiam. Era aquele lugar que elas tinham. Embaixo, quando era uma casa, especialmente do ambiente rural, tinha até animais, que eram abrigados para não serem furtados ou abrigados das intempéries. Quando não tinha animais e tinha muita gente, até ali pessoas deitavam. E preste bem atenção, uma casa normal, havia aqueles que tinham grandes casas com cenáculo, né? Jesus comemorou a Páscoa num cenáculo. Esse é um mezanino de alguém que tem condições. Mas a casa simples era uma coisa mais simples. E o que é interessante é que a porta, pelo menos de uma família comum, de uma família pobre, ela não tinha dobradiça, ela normalmente tinha que ser retirada durante o dia, ela ficava todo o tempo aberto, e só à noite era fechada, então ela era encaixada, e colocava-se uma trave, então tinha todo um trabalho. E se a casa tivesse muita gente, as pessoas colocavam as esteiras, né, da porta para cá, ou lá em cima colocavam as esteiras também, ou seja, ali onde se prepara a comida, era também o lugar onde se dormia. Logo, para esse amigo se levantar, ainda à meia-noite, ele ia ter que acordar toda a casa. Ele ia ter que acordar os filhos, ele ia ter que acordar a mulher, ele ia ter que mexer ali, e aquele lugar onde ele se deitava, eles iam ter que se levantar, para ele poder tirar o pão. Na verdade, o pão já estava preparado. Todos acordariam. Outra coisa, numa vila da Palestina, as pessoas deitavam cedo. Costumavam deitar, como se diz, com as galinhas. Então, meia-noite, eles já estavam naquele sono REM. Ia perturbar o sono e era difícil depois voltar a dormir, depois de toda a barulheira, de tudo aquilo que ele ia fazer. Todos acordariam. Normalmente, os pães eram feitos pela manhã. Então, imagina-se que ele ia pedir os pães emprestados e pela manhã ele iria entregar os pães. Então, era extremamente inoportuno aquele momento. Meia-noite, todo mundo já deitado, sono REM, e o sujeito vai lá e bate a porta do amigo. Ele é amigo, mas é complicado, né? Mas se ele for amigo, ele vai fazer. Ele vai se deixar importunar, ele vai atender. Sabe por quê? Porque ele ama o seu amigo. Eu quero trazer mais um dado aqui. Na Palestina, um hóspede, a hospitalidade era uma das virtudes mais apreciadas, era um dos valores mais preciosos. De tal maneira que o anfitrião deveria defender com a sua própria vida o seu hóspede. E ele deveria dar o melhor para o seu hóspede. Não só isso. Num pequeno vilarejo da Palestina, o hóspede de uma pessoa era considerado o hóspede de toda a comunidade. Se aquela pessoa recebesse mal, toda a comunidade iria ter recebido mal. Então, também tem um ponto. Se aquele homem não atende, ele ia ser mal falado no outro dia na comunidade, porque ele tem que atender o seu amigo. Normalmente as pessoas viajavam à noite, que era mais fresco. Então, é comum que isto aconteça. O ponto é que o que eu queria que vocês tivessem em mente com esse contexto são 2 pontos aqui. 2 fatos. O primeiro, o que esse amigo está pedindo é muito inoportuno. É extremamente desconfortável. E vai envolver e vai acabar com o conforto de toda a família. Se tiver um bebê nessa casa, então, que naquela época não tinha anticoncepcional, graças a Deus, todo mundo gostava de cumprir o mandato cultural, o mandato social. Então você tinha um bebê. Amigo, quem de vocês vai dizer: não me incomodes, meus filhos já estão dormindo, vai mexer com toda a casa, procura outra pessoa? Jesus diz assim: em verdade, ou digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo,
todavia o fará por causa da importunação. Essa palavra importunação é um pouco complicada e tem sido objeto de disputas. Ela só ocorre uma vez no Novo Testamento. Tecnicamente, os estudiosos chamam de rapax legomena. Rapax legomena são as palavras que são faladas uma só vez e dificulta um pouco o estudo, mas pesquisando o sentido dela naquela época, na Septuaginta, o próprio Flávio Joséfo usa, essa palavra não é bem importunação, ela na verdade está ligada à palavra vergonha ou pudor. Na verdade, a palavra significaria possivelmente falta de vergonha. E aí nós temos que decidir, ou ele está se referindo, ele vai se levantar por causa da falta de vergonha na cara de quem está pedindo, ou aquele que não se envergonha em pedir, ou pode ser porque ele está querendo evitar a vergonha de no outro dia ser mal falado na comunidade. O ponto é que ele está dizendo, se ele não se levantar porque o ama, ele vai se levantar por causa de uma demanda da sua cultura. E para isso ele vai lhe dar tudo o que tiver necessidade. Ele não vai te dar só pão, porque normalmente se o amigo está pedindo pão, mas ele não quer só pão, não. Geralmente, quando ele pedia isso, queria outras coisas para comer com o pão. O ponto que Jesus está dizendo é, se ele não levantar porque é amigo, ele vai levantar para não passar vergonha, ou ele vai levantar pelo atrevimento do outro em pedir-lhe pão à meia-noite. O que Jesus está dizendo, queridos? Veja a palavra amigo. Qual dentre vós tem um amigo? E vai meia-noite e diz, amigo, empresta-me 3 pães. Olha a redundância de Jesus. Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me. No verso 8, digo-vos que se ele não fizer, por ser seu amigo, 4 vezes, em poucos versos ele está dizendo amigo. O que ele está dizendo? O Pai Celestial é o nosso bondoso amigo. Se um amigo, mesmo se estiver incomodado, ele vai para não passar vergonha, porque nós somos maus, é como se Jesus estivesse dizendo, embora ele diga isso claramente na segunda parábola, é como se ele dissesse, se vocês são maus, vocês fariam isso, se não pela amizade, para não ficar mal na fita, vocês fariam, por causa do orgulho de vocês, vocês fariam muito mais o Pai bondoso, que é o nosso bondoso amigo e que tem alegria em dar o melhor. Jesus está dizendo, vocês podem tratar o Deus majestoso, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, como seu Pai e como seu amigo íntimo, o suficiente para incomodá-lo, para importuná-lo a qualquer hora do dia ou da noite, quantas vezes for necessário, com a oração. Não há nenhum momento, nenhuma hora em que vocês se achegarem a Deus e vocês fizerem uma oração com o coração sincero e não serão aceitos. E isto não importa o seu estado, não importa a sua condição. Você estava mergulhado no pecado, você caiu. Estou falando agora com crentes. Cometeu um grave pecado. Espera aí, pastor. Mas o pecado interrompe minha comunhão com Deus, é verdade. Por isso que você muitas vezes fica frio. Mas se você, no seu coração, reconhecer, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Se você entender que você pecou, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai orar. Senhor, eu fiz isto e isto, perdoa-me. E se você faz isso de coração, não importa quão grave foi, o Pai vai ouvir. Porque Ele é um bondoso amigo. É isso que Jesus está dizendo. Em segundo lugar, agora de maneira mais direta, dos versos 9 e 10, somos encorajados a persistir. Somos encorajados a importunar o nosso bondoso amigo, isto é, intimidade. Somos encorajados a persistir até a resposta do nosso pedido. Isto é, perseverança. Somos encorajados a persistir até que a resposta seja dada. Jesus diz isso exatamente assim. Ele usa 3 verbos numa gradação que vai crescendo, na verdade, gradação é isso. Ele vai crescendo no seu encorajamento. Ele diz, pedi, ou peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês acharão.
batam e a porta será aberta para vocês. Primeiramente, eu quero observar que esses verbos estão no imperativo presente. E o imperativo presente no grego pode também ser traduzido: continuem a pedir, continuem a buscar, continuem a bater. E toda vez que vocês pedirem, vocês serão ouvidos. Toda vez que vocês buscarem, vocês acharão. E vocês vão, toda vez que vocês baterem, a porta será aberta. Veja a expressão todo. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. É todo. Nós temos aqui uma congregação onde tem crentes fiéis, onde tem crentes convertidos que estão caídos, onde tem incrédulos, ímpios. Nós temos gente de todas as condições espirituais. E eu afirmo sem medo de falar que se qualquer um de vocês fizer o que Jesus falou, qualquer um, não importa a condição, as promessas se cumprirão. Este é o ponto. Não é para pedir o que você quer. Não é para esbanjar nos seus prazeres. Essa oração não será ouvida. Lembre, é como Jesus ensinou no Pai Nosso. Se você pedir estas coisas, e se você não é crente, qual é a primeira coisa que você precisa? Você precisa consertar sua relação com Deus. Você precisa do perdão dos pecados. Se você pedir, Ele ouvirá. E você precisa insistir. Ele diz, não só peçam, não basta pedir, vocês precisam buscar. Quem quer não só pede, mas busca. Então às vezes a gente pede, mas a gente não quer mesmo aquilo. Ah, Senhor, dá-me uma vida mais santa. Mas a gente não busca, a gente não lê a Bíblia, não vem para a igreja, a gente não vigia em relação ao pecado, não pede ajuda quando a gente não consegue vencer, a gente não busca. Jesus está dizendo que não é só para pedir. Você precisa buscar, mas não é só buscar, você precisa bater. Eu me lembro que estava em Caracaraí, ainda morava lá e era pastor, e uma irmã deixou um filhinho para ficar lá em casa e passar o dia que ela ia para o interior. E esse menino foi diagnosticado com hiperatividade. Então imagina, menino hiperativo lá, e a gente tinha que segurar o menino. Ele normalmente nos obedecia, mas ele, pela sua hiperatividade, não tinha muita paciência. E à tarde eu costumava dormir, né? E eu dormia mesmo, porque eu deitava muito tarde e acordava muito cedo. Então eu tirava para o resto do sono à tarde. E eu disse para ele, olha, Levi, eu quero que você entenda uma coisa, eu vou dormir, o pastor vai dormir aqui, mas não, você fica lá fora brincando. Ele ainda estava em casa também, eu não lembro se estava, mas tinha alguém, outro adulto em casa, brincando com a Daça. E quando eu acordar, eu coloco um desenhozinho para você assistir, tá bom? Tá bom, pastor. Com 3 minutos, ele abriu a porta, e minha porta não tinha trinco, o trinco estava com problema, tinha uma flanela assim, para fechar a porta. E aí ele, pá, pastor, já está na hora de assistir o filme? Não, meu filho, tem 3 minutos, vai para lá, vai brincar. Fechava a porta. Com 5 minutos, quando eu estava começando a cochilar, pá, abriu o Levi a porta. Pastor, ei, já posso assistir o desenho? Não, eu disse que eu que vou lhe chamar. E foi a tarde inteira assim, eu não consegui dormir. Tá bom, Levi, vai assistir. Vocês conhecem o Levi, eu estou citando o nome que vocês conhecem. Depois vocês me perguntam se eu não estiver associando. Hoje já é um homem casado. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, importune o seu amigo. Peça, busque, bata. Ele vai abrir. Ele vai se deixar achar. Ele diz, se me buscardes, eu me deixarei achar. Nós não temos condições de achar a Deus. Nós não temos condições de compreender a Deus. Nós não temos condições de
encontrar a Deus, nós não temos condições de conhecer o Senhor, nós não temos condições de alcançar a Deus, nós não temos condição, mas Ele nos prometeu que Ele se deixará achar. Só que nós temos que pedir, mas não é só pedir, não é um pedidozinho qualquer, você tem que buscar, você tem que bater, você tem que insistir, você tem que pedir até que Ele lhe responda, e Ele vai responder. Terceiro lugar, somos encorajados a confiar na bondade do nosso Pai. Somos encorajados a importunar nosso bondoso amigo. Isto é intimidade. Somos encorajados a persistir até que os pedidos sejam ouvidos. Isto é perseverança. Somos encorajados a confiar na bondade do nosso Pai. Aqui está muito claro, isto é ousada confiança. Veja, Jesus aqui cita uma outra parábola, que é muito simples. Qual de vocês é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai dar uma pedra? Para nós pode ser estranho, mas é que os pães da época de Jesus não eram como os nossos, eles eram redondos. Tinham os pequenos e os grandes. Mais grosso, mais parecido o nosso pão sírio, né? A gente encontra no supermercado. Mais grosso e mais duro. É muito fácil confundir. Era muito fácil confundir um pão com uma pedra, um seixo, pequeno ou grande. Então você dá alguma coisa que parece, mas não é. A ideia é: qual de vocês engana o filho? Tem uns que enganam, né? Mas em sã consciência não é para você fazer isto. Qual é o que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Existem alguns peixes que parecem, né? Porque são compridos, principalmente peixes de pele. Jesus está falando de um peixe desse tipo. Vai dar uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? O escorpião, dependendo do tipo de escorpião, ele todo enroladinho, se assemelha a um ovo. Jesus está dizendo: quem de vocês vai enganar o filho? Ora, aí Jesus usa aqui a doutrina da depravação total. Presta atenção, igreja, como doutrina é importante e tem sua aplicação. A doutrina aqui é da depravação total. Ora, se vós que sois maus, veja, vocês são maus, vocês não são bons não. Vocês são pecadores, o coração de vocês é corrupto. É isso que Jesus está dizendo: vocês são por natureza pecadores, vocês são maus, mas vocês sabem da boa coisa, não é? Vocês sabem da boa coisa. Às vezes você nem sabe que boa coisa é. Às vezes o que você acha que é bom, não é bom para o seu filho. Às vezes você ouve o seu filho em tudo que ele lhe pede, porque você muitas vezes não entende o que de fato ele precisa. Mas ainda assim você dá com o coração sinceramente cheio de bondade. Você dá porque você quer o melhor para o seu filho. Você é mau. Preste atenção. Você é mau e você sabe da coisa boa. Você acha que o nosso Pai Celestial, que é bondoso, que é santo, que é reto, que nunca tem más intenções, Ele vai dar coisa ruim para nós? É isto que Ele está dizendo, do menor ao maior. Você deve confiar na bondade de Deus, queridos. Falta de oração é falta de confiança na bondade de Deus. Quando nós não persistimos na oração, significa que nós desistimos de confiar que Deus é bondoso. É isso que Jesus está mostrando. Ele está dizendo que Deus não nos engana, dando-nos pedra por pão ou cobra em lugar de peixe. Ele está dizendo que se nós persistirmos, mesmo quando não tenhamos nossos pedidos atendidos, nós não nos sentiremos enganados ou decepcionados. Sim, não quer dizer que Deus vai... Nós temos que orar segundo o Pai Nosso, e às vezes a gente não ora, não é? Nós pedimos coisas para nós pedimos mais do que o pão de cada dia. Jesus nos ensina a pedir apenas o pão de cada dia. Mas o que vai acontecer, querido, é que se você não sabe se aquilo é vontade de Deus e você pedir com persistência, mesmo que Ele não lhe atenda, você no final não vai se sentir enganado ou decepcionado. Você vai perceber que Ele vai lhe dar algo melhor. Se nós somos maus por natureza, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Dito de forma diferente, irmãos, independente do desfecho da sua oração, aquele que se aproxima do Pai Celestial com ousada confiança e perseverança, nunca sairá de mãos vazias. Nunca.
muito menos com algo pior do que pediu. Deus dá sempre mais, nunca menos. Deus dá sempre o melhor e nunca o pior. Mas não é o melhor que está na tua cabeça não, pecador. É o melhor dele, mas ele vai mudar seu coração. Essa é a função do coração. Ou melhor, essa é a função da oração. É mudar o teu coração. É fazer você ver o que de fato é melhor. Mas se você pede aquilo que Jesus disse, venha o teu reino, Senhor, que eu possa experimentar o teu reino, que eu possa fazer a tua vontade, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me dê vida de santidade, Ele vai atender a você. Você crê nisso de todo o coração? Jesus disse, vocês que são maus sabem dar boa dádiva. Quanto mais o Pai, na versão de Mateus, ele diz, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará boas coisas ao que lhe pedirem. Mas aqui Lucas muda. Lucas diz, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. E sabe por que Jesus diz isso? Por causa da nossa visão limitada, meus irmãos, nós deixamos de perceber que aquilo que desejamos nem sempre preenche a real necessidade que nós buscamos satisfazer. Nossos desejos muitas vezes são como os desejos de uma criança. E nós muitas vezes somos insuflados por muitos púlpitos que pregam a famigerada teologia da prosperidade. Há muitos pastores que pegam esse texto e dizem, peça qualquer coisa, peça uma coisa grande e impossível, não peça coisa pequena não, peça um carro, peça a cura de uma doença incurável, peça uma casa que você não tem condições de comprar, peça coisa boa. Isso aqui textualmente são as palavras de um falso apóstolo que eu já ouvi. Peça coisa boa, que visão pobre do que é bom. Porque as riquezas desse mundo, disse Jesus, a traça e ferrugem corrói, a alegria, ela é tirada, os ladrões escavam e roubam, mas a alegria celestial não acaba. Coisa boa, um carro do ano. Muitos infelizes têm carros e mais carros, casas e mais casas, e o coração de noite não sossega, não dorme, a consciência acusa, ele não tem paz com sua esposa, com seus filhos. Mas nós somos assim. O que são coisas boas da perspectiva das riquezas incalculáveis de Deus, meus irmãos? Jesus claramente na versão de Lucas diz o que ele tem em mente. Boas coisas em Mateus. Qual é a melhor coisa que você pode experimentar nesse mundo? A melhor sensação, a maior plenitude de vida que você pode experimentar nesse mundo é a vida celestial. E como é que neste mundo mau eu posso experimentar a vida celestial? Nós temos um penhor, nós temos um selo, nós temos o Espírito Santo e Ele pode nos dar o gozo celestial aqui e agora mesmo. Ainda que por alguns instantes, ainda que de maneira ainda provisória, mas é Ele que nos dá essa alegria indizível e cheia de glória, é Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento, é Ele que nos dá o poder para vencermos o pecado, é Ele que nos dá poder para testemunharmos do Evangelho. É por isso que Jesus diz, peçam o Espírito Santo, é o que Ele está dizendo. A maioria de nossos anseios, meus irmãos, na verdade, são expressões de uma busca mais profunda que o Senhor conhece melhor do que nós. A moça obcecada por arranjar um marido, na verdade, quer preencher sua necessidade profunda de amar e ser amada, de pertencer e sentir-se importante para alguém, e de um modo mais profundo, de um sentido para a vida. E moças, só Jesus pode dar isso, por meio do seu Espírito. Só para dar um exemplo. O problema, meus irmãos, é que nem sempre, ou melhor, quase sempre, aquilo que julgamos que vai nos preencher, nos satisfaz plenamente. Pare um pouco para pensar, qual de nós aqui nunca teve a experiência de desejar uma coisa? Preste atenção, qual de nós nunca teve a experiência de desejar uma coisa ou uma pessoa e de perceber, depois de tê-la conseguido, que não era bem o que você estava esperando? O príncipe se tornou um sapo, a princesa se tornou uma megera, aquele carro não está muito bom não, tem um modelo melhor do que ele. Qual de nós nunca teve essa experiência? Quem de nós não foi desiludido com coisas ou pessoas de quem esperamos muito e não recebemos nada? E quem não se surpreendeu com coisas, eventos ou pessoas
cujo valor desprezamos e que no final das contas nos fizeram mais bem do que jamais imaginamos. Nós sabemos disso, nós temos essa experiência, é que o nosso coração é duro. Nós não sabemos orar como convém. Por isso Jesus nos ensina. Meus amados irmãos, segundo Jesus, até coisas básicas como roupa, comida não passam de trivialidade diante das riquezas do reino de Deus. Ele não disse, não fiquem ansiosos o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. O Pai Celeste sabe disso. O que é que Ele nos ordena pedir? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Essas coisas vão ser acrescentadas. Sabe o que quer dizer acrescentadas? Elas são secundárias. Aquele que tem consciência da riqueza da glória de Deus não se ocupa com trivialidades. Mas se você pedir o Espírito Santo, a maior dádiva que o Pai pode nos dar nesse mundo, o Pai Celestial vai dar. Ah, meu irmão, e quando você experimentar a plenitude do Espírito, isso vai tornar todos os bens deste mundo em lixo, porque o Espírito de Cristo vai lhe dar um deleite que nada nesse mundo pode dar. Eu quero terminar, quero concluir, trazendo algumas aplicações. Não vem exatamente em forma de um princípio tão curto, como vocês gostam, né? Estão acostumados, mas eu espero que você consiga anotar de alguma maneira. Você já teve a sensação de que você recebeu menos do que pediu do seu Pai Celestial? Você pediu uma coisa e veio outra ou não veio nada? Esta é a primeira aplicação. Para aqueles que têm pedido ou que pediram e têm a sensação de que receberam menos do que pediram ou não receberam. Das duas, uma. Ou você não pediu com fé e perseverança, ou sua percepção do que é bom está invertida em relação ao que Deus declarou ser o melhor para você. Porque a Bíblia diz que é impossível, ou que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus em Hebreus 11:6, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é recompensador dos que o buscam. Ele sempre recompensa os que o buscam. Então, ou você não perseverou, não bateu, ou o que você acha que é melhor para você não é de fato. Então, o meu conselho para você nesta noite é: reveja seus conceitos do que é bom. Reveja seus conceitos do que é bom. E nesse conselho eu quero trazer as outras aplicações como parte dele de maneira específica. Presta atenção. Talvez meu irmão, minha irmã, ou talvez você, meu amigo, minha amiga, ainda não tenha percebido que sua maior necessidade hoje é o perdão dos pecados e uma correta relação com Deus por meio de Jesus. Se você não se converteu a Jesus, a sua maior necessidade é resolver seu problema com Deus. Você lembra lá em Lucas 5, Jesus falando ao paralítico que havia sido baixado por 4 amigos ali naquele lugar. Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Naquela ocasião que nós pregamos a mensagem, nós perguntamos qual é a maior necessidade daquele homem. Talvez a maioria diria, ele precisava andar. Não, ele precisava ter a sua relação consertada com Deus. Por isso Jesus, antes de tudo, declarou o perdão dos pecados. Então talvez você esteja aqui, vivendo uma vida de pecado, vivendo para si mesmo, amando o mundo, e sua maior necessidade nesta noite é o perdão dos pecados, é uma correta relação com Deus. Veja que maravilha, mesmo você que nunca entregou a vida a Cristo, você que apesar de já conhecer o Evangelho, anda longe de Deus, você desprezou a Deus, você pode mesmo hoje orar a Deus, não para pedir mal, para esbanjar nos seus prazeres, mas para que Deus perdoe e aceite você apesar de tudo que você fez. Não importa o que você fez, se você orar pedindo perdão, Deus ouvirá. Que maravilha! E se você, mesmo confessando seus pecados, meu querido, minha querida, se mesmo que você confessando os seus pecados, ainda persistir o desassossego da alma,
Aí você deve orar, pedindo, buscando, batendo, até que o Pai ouça e o faça experimentar a paz que excede todo entendimento e a alegria da salvação. Talvez você já tenha feito entrega, mas não consegue sentir a alegria, a certeza da salvação. Peça ao Pai até que Ele lhe dê, porque Ele vai dar. Meus amados irmãos, esta oração é possível, mesmo para o ímpio. Na verdade, se você deseja fazer com sincero coração, isto já significa que o Espírito Santo já se adiantou, ele já regenerou teu coração, ele está operando em você e você só veio porque ele o despertou. E se Deus está despertando, venha, ore, busque e Deus vai te ouvir. Na verdade, essa é a primeira oração do regenerado. Peça, busque, bata. Em terceiro lugar, talvez o que você mais necessite, e agora para os crentes, seja poder para vencer a luta contra os pecados que o escravizam. Ah, meus irmãos, quantos crentes estão na igreja escravizados. Talvez você tenha lutado ou esteja lutando contra os vícios. Eu quero falar para você que talvez seja escravo, por exemplo, da mentira. Você é um mentiroso, vive mentindo, uma mentirosa, mente para os pais, mente para o marido, mente para a esposa, tem uma vida dupla, você vive mentindo. Talvez você seja escravo da imoralidade, você não consiga se descolar de uma tela cheia de impurezas. Talvez você seja um escravo da ira pecaminosa e da amargura, está cheio de ódio no seu coração. Talvez você seja um prisioneiro do orgulho espiritual, seja aquele expresso através da arrogância, seja aquele expresso através da timidez, ou ainda é possível que você seja um escravo aqui da ansiedade, você seja uma pessoa ansiosa, ou você seja um escravo da tristeza profunda de alma, você é um escravo do desânimo, você é uma pessoa que não consegue se relacionar. Eu quero dizer a você, meu querido, peça, busque, bata, para que você seja liberto dessa prisão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Peça. Em quarto lugar, talvez a sua maior necessidade seja voltar a ter alegria e prazer em Cristo. É possível que haja pessoas aqui que o que elas mais precisam hoje seja que o Pai Celestial reavive e desperte nelas a sede, a fome espiritual necessárias para pedir, buscar e bater. Elas estão entendendo a promessa, mas elas não têm força para bater. Sua vida de oração é fraca, inconstante, repetitiva, mecânica. A minha oração nesta noite é que o Pai Celestial, que tem prazer e alegria em dar boas coisas aos seus filhos, desperte em você, desperte nesta igreja a resolução de fazer da oração, fazer a oração que importuna, a oração que persevera com ousada confiança e intimidade. Pedi e vos será dado, buscai e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Por fim, meus queridos, todas essas necessidades citadas à guisa de exemplos ser-nos-ão supridas por uma única dádiva, ou melhor, por um único doador, porque aquele que é o doador é também o dom. Ele é o doador e ele é a dádiva. O Espírito Santo é chamado de dom. Por isso Jesus diz, peçam o Espírito Santo. Buscar a plenitude do Espírito, irmãos, deve ser o nosso maior alvo na oração. Ele é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Em Romanos 8, a partir do verso 14, ele diz, porque não todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, que maravilhosa verdade, a oração é um poderoso meio de graça. A Bíblia diz em Tiago 5,16b, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mas por quê? A oração não é uma varinha de condão que você usa. Use a sua fé.
Sabe por que ela é eficaz? Porque Deus ora conosco. Sabe por quê? Você pode ter certeza de que Ele vai ouvir, porque o mesmo Deus que te incita a orar, Ele ora com você. Que verdade maravilhosa, queridos. Preste atenção. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que ora. Jesus, o Filho de Deus, continua seu ministério sacerdotal no céu, intercedendo por nós. E o que é isto? Agora mesmo, quando eu estou pregando, eu louvo a Deus, porque eu não estou sustentado pela minha força. Enquanto eu falo a vocês, o nosso poderoso sumo sacerdote intercede por mim e por vocês. É por isso que em Hebreus 4, 14 a 16, ele diz que nós temos um sumo sacerdote. E ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque Jesus ora. Mas também a Bíblia diz que o Espírito Santo, que é chamado Espírito de adoção, ora, intercede por nós intensamente. Em Romanos 8, 26, por isso você pode orar. Eu não sei orar. Procure aprender a orar como Jesus ensinou, mas ainda assim, em Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Toda vez que você dobra os joelhos diante de Deus, o Espírito Santo ora com você. Tem até uma música de uma famosa cantora, que diz, Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus do que eu preciso. Essa música é uma heresia. Não tem nada na Bíblia que diga que eu preciso pedir para o Espírito, Espírito Santo, leva a minha oração. Não, ele faz isso mesmo quando você não percebe. Não cante essa música. O Espírito Santo intercede por você, mesmo quando você não percebe, e até conserta a tua oração, porque diz que segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Você está pedindo uma coisa, e diz, pai, não é nada disso, pai, é outra coisa que Ele precisa. Eu não preciso pedir para o Espírito Santo interceder por mim, eu oro ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de oração, minha irmã? Como está a sua vida de oração, família? Como está a nossa vida de oração, igreja? Somos encorajados a importunar nosso bondoso amigo. Somos encorajados a persistir até que recebamos. Somos encorajados a confiar nas boas intenções, na bondade do nosso Pai. O que pediremos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que promessas maravilhosas temos aqui. E reconhecemos que o nosso coração nem mesmo é capaz de captar a riqueza dessas dádivas, a riqueza dessas verdades. Mas eu rogo que o Senhor abra o nosso coração para compreendermos como nós temos perdido bênçãos da parte do Senhor, porque nós não oramos, e quando oramos, nós oramos mal. Que o Senhor nos desperte para uma vida de oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.